Olá, tudo bem? Pois é, eu estou aqui no sofazinho da minha casa, né? Buscando a recuperação da minha saúde, mas eu tenho decidido algumas coisas que parado eu não vou ficar. Embora não podendo me locomover, e hoje, graças a Deus, quem me leva para muitos lugares é o meu filho, né? O meu caçula Mateus. Eu decidi não parar. Eu decidi, mesmo nesse período de dores, a continuar. Não continuar por mim mesmo, mas continuar por aquele que me chamou, aquele que me encheu da graça dele para continuar essa jornada. Pastor Jorge, sentindo dor, dá para fazer a obra? Dá, e eu vou te dar um exemplo. O apóstolo Paulo, certa vez ele foi falar com Cristo para que tirasse o espinho da carne dele. Muitas pessoas, ou muitos estudiosos, dizem que é uma enfermidade, um espinho na carne. Porque o espinho é aquilo que entra dentro da gente e machuca, né? Dói. Alguns falam até que ele tinha uma visão não muito boa e aquilo trazia um certo desconforto para ele que fazia a obra. Enfim, Jesus apenas alimentou Paulo, né? Com a graça, minha graça te basta, Paulo. Toca o barco. E Paulo seguiu dentro do rumo da sua história traçada por Cristo. Em ser Paulo um dos maiores, eu posso dizer que ele foi o maior para mim, na minha concepção, o maior apóstolo. Porque Paulo lutou contra a sua própria natureza, né? Até ser chamado por Cristo. E um homem que perseguia, ele vai passar a ser perseguido. Difícil isso. Então até isso acumula na carne de Paulo, dentro dessa mudança, e olhando para esse aspecto, né? Que ele agora, mesmo com muita dor, porque para fazer tendas, Paulo não tinha espinho na carne. Para participar no Sinédrio, também não tinha. Não é verdade? Mas agora Paulo tem. Por quê? Porque Paulo servia Jesus. Paulo era seguidor de Cristo. Então, eu vou parar por causa da dor? Não. Mesmo estando debilitado, não podendo andar, quer dizer, anda um pouquinho, tem que parar, anda outro pouquinho, tem que parar, tem momento que trava. Ontem eu tentei ir na farmácia, não fica muito distante aqui de casa, não consegui, voltei, mas feliz da vida, andei um pouco, o que importa é isso. Eu não sei quando essas dores vão sair de mim. Eu não sei quando essas hérnias de disco que está comprimindo a minha medula, atrapalhando o meu ciático, vai sair de mim, mas eu creio que eu vou ficar bom. Isso é ponto, isso já está decidido na minha vida, eu vou ser curado. Se a medicina não pode, ela não tem caminhos para esse tipo de cura, o meu Jesus, ele pode fazer um milagre. E eu não vou deixar de fazer a obra por causa de 3 hérnias de disco que está comprimindo a minha medula. Não vou ficar num canto chorando. Por que está acontecendo isso comigo? Está acontecendo isso comigo porque eu sou ser humano, né? E os seres humanos tendem a ter enfermidade, como qualquer animal. Então eu faço parte, né? Então eu também passo por luta, passo por dificuldade e não vou baixar a cabeça por causa disso não. Porque se ainda não posso ter a facilidade de andar, eu posso falar, eu posso fazer com que você me veja e me entenda. E é isso que eu preciso. Então as redes sociais me dão essa condição.
eu vou seguir em frente, eu vou fazer o que tenho que fazer. Se eu não puder ir a pé, eu vou de carro, né? Quando é para perto, dá para ir dirigindo, mas quando o lugar é mais distante, meu filho me leva, o meu filho tem me ajudado muito, né? Ah, ele não trabalha, ele trabalha, mas a gente fica conciliando, né? Horas para poder ele me ajudar, e quando é mais distante ele me leva, ou outros amigos, né? Eu tenho uma galera legal aí que me ajuda, então a gente vai seguindo. Então, o que o senhor quer com isso, pastor Jorge? É fazer com que você não desanime, não pare, que você continue. Afinal de contas, Jesus não parou quando ele foi levado ao Gólgota, e onde hoje é chamada da Via Dolorosa. Jesus não parou. Sabe por quê? Porque ele pensava em mim, pensava em ti e pensava em nós. E agora? Agora eu penso em Cristo, porque a glória é para ele, a honra é toda dele, e ainda que eu esteja me arrastando, eu vou continuar fazendo, e pronto. É decisão da minha vida, por amor ao Deus que eu sirvo, ao Cristo que morreu na cruz por mim. O mínimo dos mínimos que eu estou fazendo é poder glorificar o nome dele e falar do amor dele. Paulo continuou. Sabe qual seria o destino de Paulo? A morte, a condenação à morte, a ser decapitado. E no caminho, preso para Roma, o navio naufragou, ele e a tripulação, ninguém morreu, foi para a ilha de Malta. E ali Paulo, em nome de Cristo, curou um dos maiorais da ilha de Malta. E daqui a pouco os enfermos todos se reuniam em volta de Paulo, para que na oração ao Senhor Jesus eles fossem curados, e foram curados. Paulo foi determinante na sua jornada, até que ele disse, né? Combati o bom combate, fiz tudo o que estava para mim fazer. Acabei a carreira. O tempo de Paulo estava terminando, porque ele já estava preso. Mas guardou a fé. E essa fé que nos instrui a continuarmos, a não desistirmos do bom combate. Porque só de fato é um bom combate quando a gente chega até o final da nossa carreira. Paulo sabia que morreria, mas Paulo não desistiu, porque até mesmo preso, em cárcere, ele consegue escrever cartas para as igrejas que ele formou, para um povo que ele conquistou. E Paulo não se lamentava do momento que estava passando, muito pelo contrário, ele glorificava a Cristo. Porque o morrer para Paulo era ganho, né? Porque ele estava em Cristo. E aquele que está em Cristo não tem medo nem da morte, porque após o tempo aqui, estará com ele para sempre. Deus abençoe a todos e que tenha uma linda terça-feira de vitória. Não parem por nada, porque a gente só chega no momento da vitória quando continua, quando não para. Por causa da diversidade, das guerras, somos mais vencedores em Cristo Jesus, ou por Cristo Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.